Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso foco agora, nosso destaque é o mercado de café. A gente acompanhou aí durante essa semana o mercado mais tranquilo, esperando para entender o que de fato vai acontecer com a produção do Brasil. E hoje nós convidamos aqui então para falar com a gente quais são as expectativas desse setor, o que a gente pode esperar para os próximos dias. Guilherme Mori, analista da Rebobank, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Guilherme, uma semana mais tranquila, né? Se a gente for comparar com as duas últimas semanas, os preços parece que se acomodaram lá em Nova York. Qual é a análise que você faz aí dessa última semana para a gente, Guilherme? Realmente, a gente teve um mês de julho muito agitado, né? Uma volatilidade tremenda. O preço do café em Nova York chegou a bater quase $2,10 por libra-peso e agora, aparentemente, devolvendo um pouco, né, essa alta, né? Então, a última informação que eu tenho é que ele deve estar aí por volta de 1,75 e 74, né, dólar por libra-peso. E realmente, da mesma forma que subiu muito rápido, a gente observou que ele também caiu muito rápido, né, Virginia? Então, esse todo é um efeito ali de um pânico muito grande que o mercado passou, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente foi atingido aqui no Brasil por 3 geadas, né? Então, uma no começo de julho, essa segunda no meio de julho, né? Onde realmente essa teve um impacto bem maior do que a primeira, e a terceira também, que aconteceu no final do mês. Então, o mercado realmente, né? A gente se sensibilizou bastante, lembrando que a gente está colhendo uma safra menor esse ano, impactada por clima, e aí o que a gente não precisava ouvir era um problema aí que pode afetar o potencial do próximo ciclo, né, Virginia? Então, aparentemente, o mercado agora se acomoda um pouco mais nesse 1,70, 1,80, e imagino esperando mais novidades aí do próximo ciclo, né, brasileiro, lembrando das chuvas de setembro que a gente espera também, né? Guilherme, a gente vê então, como você já disse, dessa safra que é menor, justamente por conta da bienalidade também, mas a gente tem problema climático, teve essas 3 geadas, julho realmente foi um furacão, primeira semana de agosto mais tranquilo. Daqui até setembro, né? No que o mercado deve se apoiar para a formação de preço? A gente precisa esperar essa chuva, mas até lá, quais são as outras variáveis que podem ajudar e movimentar as cotações lá em Nova York? Bom, Virgínia, eu imagino que agora, pensando nesse curto prazo, né, olhando do lado da oferta, eu acho que o mercado ele vai direcionar bastante, né, suas atenções para o clima no Brasil, claro, né, aqui a partir de setembro, uma vez que a gente tem que entender direito o que efetivamente foi perdido com a geada, né, e como que a chuva, né, se ela ocorrer de forma normal, ela pode ajudar aí no próximo ciclo. Outro ponto que eu destacaria bastante é com relação à demanda. A gente vem observando que os mercados desenvolvidos, né, estão reabrindo muito forte suas economias. Realmente o consumo fora do lar ele vem se recuperando, resultados de várias empresas importantes do setor vêm apontando essa recuperação da demanda fora do lar, em especial, né? E também, mas a gente não pode esquecer que a gente vem observando também que o número de contágios, né, por conta da variante Delta, ele vem aumentando também nas regiões consumidoras de café, então Estados Unidos, o próprio Reino Unido, né? Então é algo que a gente tem que acompanhar bastante. E outro ponto que vem sendo discutido bastante dentro da cadeia é que, com essas recentes altas, né, no mercado de café, né, no café físico, como que vai ser esse repasse ao consumidor por parte das torrefadoras, né? Então, como que isso pode ou não impactar, né, em alguma tendência de consumo. Inicialmente a gente não acredita num grande impacto, né, mas é importante a gente acompanhar como que vai ser esse repasse de preço ao consumidor. E por último, não menos importante, eu destacaria essa questão da logística global. A gente vem observando aí a realização de inúmeros eventos, discutindo exatamente esse ponto do aumento dos custos de fretes marítimos, para o mercado de café, os fretes containerizados, aí como que o mercado de café, toda a cadeia, ele pode lidar aí diante dessa situação, né? Então a gente vem observando que o próprio Vietnã vem sofrendo bastante, né, com esse aumento exacerbado dos fretes containerizados, e também respingando um pouco aqui no Brasil, como a gente vem lendo, né, e analisando nos relatórios disponibilizados pelo Secafé. Falando nisso, Guilherme, o relatório do Secafé deve sair nos próximos dias.
qual que é a expectativa do setor? Como que você acha que deve vir esses números, né? Porque essa questão da logística é um ponto que você vem tocando com a gente aqui mensalmente, a gente se fala aí praticamente todo mês, e você já vinha alertando desse problema para o Vietnã. No mês de março, o Secafé alertou isso, a redução foi bastante expressiva por conta de problema de logística. O que você acha que deve acontecer? Quais são as expectativas, né, estimativa para esse relatório que deve sair nos próximos dias? Veja bem, a gente acredita que hoje um grande gargalo para o Brasil escoar, ofertar café ao mercado, não é nem a questão da matéria-prima, né? A gente observa que café proveniente da última safra, em especial, a gente tem ainda um certo estoque, né? A gente teve um estoque de passagem muito grande no mês de março, né, que a gente fez a análise. Então, a gente acredita sim que existe um café, um volume de café remanescente dessa safra. Mas, por outro lado, a gente vem observando essas questões dos fretes, como você mesmo destacou, né, Virginia? Então, eu acho que é algo que a gente espera. No mês de maio, a gente foi severamente impactado, e isso foi destacado pelo Secafé também. Em junho, a gente teve uma melhora, né, mas não aquela melhora substancial. Então, julho a gente espera aí uma exportação dentro de um volume médio, né? A gente não pode esperar aí ver um novo recorde para o mês de julho, talvez, dado que esse problema da logística, né, ele não vem acontecendo específico aqui no Brasil, América é algo global, né? Então, realmente eu acho que nos próximos meses esse vai ser um foco bem importante que a gente tem que acompanhar aí no mercado, Virginia. E Guilherme, ainda falando em exportação, nessas últimas semanas, principalmente que teve essa condição da geada, eu senti que os produtores ficaram muito preocupados com essa questão de talvez não conseguir realizar as entregas, né? De não conseguir cumprir os contratos. Hoje é mais tranquilo, porque na hora que aparece a geada, que aparecem as fotos, de fato assusta muito, né, Guilherme? As imagens que nós recebemos das lavouras aqui do Brasil chamaram muita atenção. Mas hoje, com o pé mais no chão, você acha que isso, de fato, é um problema? A gente tem que se preocupar com isso, sim, com a entrega dos próximos meses, ou que a gente deve conseguir contornar essa situação de alguma forma? Como é que você avalia esse receio do produtor em não conseguir manter os contratos? Alô? Guilherme? Opa, desculpa, deu um corte aqui, Virginia. Eu peguei até a parte se os produtores eles vão conseguir, se é algo contornável ou não. Essa que foi a pergunta, né? Isso, eu perguntei o seguinte, como é que você avalia essa condição desse receio do produtor, né? Esse medo de não conseguir manter os contratos por conta dessa quebra, dessa possível quebra que a gente possa vir a ter aí na safra do ano que vem. Como é que você tem avaliado essa questão, principalmente pensando na reputação que o Brasil tem lá fora, né, Guilherme? A gente sabe que é muito respeitado, por isso nós somos o maior exportador do mundo. Enfim, como é que você tem avaliado isso? Bom, Virginia, eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela nesse começo, né? Uma vez que foi a pior geada que a gente teve, muitos comparando com a geada de 94, mas fato é que realmente foi a geada mais representativa que a gente teve nos últimos anos, né, nos últimos tempos. Então, realmente, a gente pode ver que teve regiões que foram, sim, mais impactadas, né? Desde no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, a gente ouviu bastante relatos aí, principalmente na região de Patrocínio, as regiões mais baixas de Patrocínio também, ou seja, Cerrado Mineiro. Então, assusta um pouco pela extensão do fenômeno, né, da geada. Por outro lado, o Brasil há anos vinha aumentando consideravelmente sua produção, né? Então, quando a gente olha que boa parte das estimativas, né, que foram disponibilizadas e que a gente vem também acompanhando mais de perto, eles giram aí numa perda potencial entre 3 e 6 milhões de sacas, né, com alguns outliers para ambos os lados. A gente imagina que de início seria algo contornável, né? Então é algo que realmente foi uma perda bem representativa, mas que é algo que a gente conseguiria contornar pensando principalmente em honrar os contratos, Virginia. Só que algo que eu também alerto é que muita coisa só vai ser revelada perto da florada. Então, potencialmente, a gente tem um estrago dado agora, né, que é algo que
que é irreversível e que provavelmente mais para frente, né, perto da época das chuvas, esse fator aí, essas perdas, elas podem ser potencializadas uma vez que o produtor ele vai ter que olhar talhão a talhão, área por área, para determinar se ele vai ter que fazer uma poda, né, um esqueletamento, ou uma recepa, que seria algo que impactaria nas próximas 2 safras. Então é algo que a gente acompanha com um pouco de cautela ainda, uma vez que muita coisa vai ser revelada perto da florada, né, Virgínia? E Guilherme, falando um pouquinho agora de mercado interno, é claro que as cotações acompanharam no mercado físico, subiu bastante também, e a gente tem informação de que a indústria encontra certa dificuldade para ter esse café em mãos. Como é que vocês têm recebido essas informações? O mercado interno, como é que tem se comportado nesses últimos dias? O produtor, de fato, continua cauteloso, como você já vinha alertando nos últimos boletins. Como é que vocês têm avaliado aí no Rabobank? Bom, eu acredito que é algo natural quando o produtor vê a saca de café passando dos R$1.000, em Nova York, $2,07, se eu não me engano, e aí depois vem um recuo muito forte. E uma vez que, como você mesmo falou, ele olha para a lavoura e tem dúvidas, né, do que realmente vai ser produzido no próximo ciclo. Então eu diria que é um pouco natural, né, agora que os fatos acabaram de acontecer, que o produtor esteja um pouco mais retraído, esperando um pouco mais para entender um pouco melhor qual que vai ser o melhor momento de vender o café. Então, eu classifico até como natural, né, um pouco essa morosidade agora, né, por parte do produtor em tentar comercializar, vender algum lote, uma vez que ele já viu o preço do café num passado bem recente, né, semana passada, 2 semanas atrás, em patamares razoavelmente melhores do que atual, né? Então, eu acho que realmente a indústria, nesse momento, pode encontrar um pouco mais de dificuldade, né, dado essa resistência do produtor em negociar, mas eu acho que, pensando em consumo doméstico, a gente não vê grandes problemas ainda, né? Então, eu acho que o mercado ele segue aquecido. Todas as empresas com que a gente tem relatórios disponíveis, você vê aí um indicativo bem positivo em relação ao consumo. E lembrando que o Brasil agora ele começou a reabrir o seu comércio de uma forma mais contundente, então também, paralelamente, a gente espera uma retomada no consumo fora do lar, né? Guilherme, diante de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, se a gente for tentar desenhar um cenário para o produtor na semana que vem, o que você acha aí que a gente tem que ficar de olho? E quais são as próximas resistências que o mercado deve testar lá em Nova York? Bom, Virginia, analisando aqui os preços de café, claramente a gente acredita que a próxima o preço ele tem que enfim, romper a barreira do 1,80, né? Claramente isso é algo que a gente vem observando, né? Depois que ele caiu abaixo desse patamar de 1,80, ele vem aí tendo uma certa volatilidade nesse range aí de 1,70 e 1,80, então realmente esse é um patamar que tem que ser rompido, mas que para os próximos dias, assim, não é previsto nenhuma chegada de frente fria. Realmente agosto é um mês que quase ninguém está esperando um volume muito representativo de chuva, né? Uma vez que realmente a partir de setembro eu acho que isso vai gerar uma volatilidade um pouco maior. Então, quando a gente olha, o que pode causar um certo impacto seria algo novo na demanda, né, proveniente da pandemia, ou uma abertura ainda mais extensa por parte das economias, né? Ou se não, algo muito disruptivo por lado da cadeia logística, né? Então, algo muito incomum, algo que poderia trazer algo de volatilidade. Salvo esses 2 fatores, eu imagino que o mercado de café ele tende a ter um pouco mais de emoção aí a partir de setembro com foco aqui no Brasil. Perfeito. Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto, você sabe que é sempre muito bem-vindo aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado e boa tarde. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura, ele é analista de café do Rabobank, que trouxe para a gente um parâmetro do que aconteceu essa semana. Passado as geadas, o susto que o mercado tomou na reta final do mês de julho, o mercado ele se acomodou, está mais tranquilo e esperando aí para ver o que de fato vai acontecer com essas lavouras, né? A gente vem falando bastante isso aqui no Notícias Agrícolas, que agora o produtor precisa esperar essa chuva chegar, não deve tomar nenhuma ação precipitada na lavoura, de acordo com especialistas, precisa esperar essa chuva chegar para a gente, de fato, saber como é que essa planta vai responder. Em relação aos preços, o mercado fecha hoje com 1,76
reais lá em Nova York. O Guilherme trouxe que esse patamar ele deve ser mantido nos próximos dias, principalmente porque não há previsão aí de nenhuma frente fria avançando na semana que vem, e a gente já sabe que o mês de agosto, naturalmente, ele é de pouca chuva, então a gente precisa esperar até setembro para ver o que vai acontecer, para torcer para essa estação chuvosa de fato começar na data que é prevista, para então ter essa florada do café, e segundo o Guilherme é quando a gente deve ter aí mais emoção de novo no mercado, nos preços. A gente vai entender melhor como é que os preços vão se comportar daqui para frente. Paralelo a tudo isso, o Guilherme destacou que a gente precisa continuar acompanhando a questão da demanda. A gente tem aí importantes países consumidores, a economia retomando, os comércios reabrindo. Isso é bom porque alimenta aí o consumo fora de casa, mas por outro lado tem a variante Delta que tem assustado de certa forma o setor financeiro por conta do número de contágio do coronavírus. Então a gente precisa sim continuar acompanhando isso, que foi um fator determinante aí para o mercado de café nesses quase 2 anos de pandemia. Além disso, tem a questão de frete marítimo, questão de logística que vem impactando bastante o agronegócio de forma geral. Esse é um problema global, não afeta só a produção a produção de abril, perdão. Então a gente precisa continuar acompanhando. O mercado espera para a próxima semana os dados do Secafé. A gente sabe que no mês de maio o número foi bastante expressivo, teve queda, e o Guilherme acredita que por conta desses impasses logísticos não deva ter aí nenhum recorde para o mês de julho. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.